Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um especial de Brasileirão, falando sobre a minha equipe total do Brasileirão, desse elenco do Brasileirão. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no divã. Bom, eu sei que eu vou falar somente do Mundial, mas eu tô dando uma parada aqui técnica, só pra gente comentar bastante sobre isso. Então dia 9, dia 10 vai ter vídeo, então dia 11 que eu vou estar preparando pro dia 12 ficar tranquilo, tá bom. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu quero falar sobre a minha seleção do campeonato, falar quem são os jogadores que eu vou colocar justamente na minha seleção. Então esse vídeo vai ser o único, vai ser o vídeo das 12 horas. E só vai ser esse daí, tá bom? Então peço desculpas, mas eu vou ter que fazer algum vídeo para esse dia. Mas no próximo dia eu voltarei falando sobre o Al-Ahly 2G. Dito isso, vamos ao meu elenco principal. Goleiro. Goleiro, eu vou colocar o goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, que na minha concepção foi um dos melhores goleiros que eu vi jogando. É um goleiro que está bem realmente conciso. É um dos goleiros que diversas vezes está na seleção brasileira, não é à toa por conta disso. E é um dos goleiros que conseguiu colocar o Atlético Mineiro nessa posição. Se a gente fala de um ótimo goleiro e de um ótimo atacante, um ótimo goleiro do Atlético Mineiro foi justamente aquele que realmente colocou o Atlético Mineiro nessa posição de terceiro colocado e passar pela fase de grupos desse Brasileirão, da Libertadores desse Brasileirão. Na lateral, e aí eu vou ter que fazer uma mudança técnica nisso tudo, que eu acho que eu vou ter que colocar de qualquer maneira o Capixaba como lateral. O Juninho Capixaba foi um ótimo lateral, ele já jogou também nas duas laterais, então eu coloquei nessa lateral esquerda. Jogou muito, teve participação muito boa justamente nesse evento do Bragantino. O Bragantino que chegou até ser segundo colocado nesse Brasileirão. As pessoas às vezes não se lembram, mas o Bragantino se tornou segundo colocado e muito por conta do Juninho Capixaba, que estava jogando muita bola. E realmente quando ele entrava, ele mudava completamente o jogo. E diversas vezes a vitória veio por conta dele. Então, destaque positivo para o Juninho Capixaba. Um outro que também é do próprio Bragantino e que também realmente merecia bastante foi o Léo Ortiz, que vem jogando muito bem a bola. É um cara que realmente vem se adaptando ao estilo de jogo do Bragantino, que é um estilo de jogo mais ofensivo, com bastante gente indo para o ataque e diversas vezes, precisando somente de uma linha mais ofensiva, mais alta, o Léo Ortiz fazia muito bem esse trabalho e com isso trazia para o elenco do Bragantino mais ofensividade. Foi um dos melhores zagueiros ali. Ao lado dele, a gente tem que falar sobre o Palmeiras, tem que colocar sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras tem que ser o grande vencedor. Vamos colocar Gustavo Gomes, que participou de esquema de 3 zagueiros e também de 2 zagueiros, e nos dois ele participou brilhantemente. O Gustavo Gomes, que diversas vezes fazia parte justamente desse esquema como um zagueiro central, desse esquema de 3 zagueiros, mas também quando precisava de 2 zagueiros para manter o time mais ofensivo, ele dava conta e muito bem. Destaque justamente para justamente esse excelente zagueiro que continua realmente sendo o melhor zagueiro do Brasil de todos os tempos. E do lado esquerdo e do lado direito eu vou colocar o Mike. Mike, que jogou muito bem a bola. Ele estava jogando no esquema até como ponta, um ala, né, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né, mas também ele já foi também pelo lado direito também. Os dois pontas sempre trabalharam nas duas pontas e foram muito bem. E o Mike realmente dava essa qualidade ofensiva que o Palmeiras precisava justamente de lado de campo. Isso ajudou muito
o Palmeiras a ganhar lado de campo e trazer consigo mais marcação, fazendo com que os atacantes se transformassem em jogadores livres dentro da área. E é por isso que o Mike merece muito isso. Já desde aquele jogo contra o Flamengo lá no Mundial, lá na Libertadores, já se provou que era um dos caras que realmente destoava dos outros jogadores de lado de campo. Como volante, eu vou colocar o Eric Pulgar, o único do Flamengo aqui, porque foi o cara que mais se destacou do elenco do Flamengo. É um dos caras que mais surpreenderam o time, né? O Eric Pulgar, que antes, com o Jorge Sampaoli e até mesmo com o Vitor Pereira, eram fracassados. E com o Tite se formou em uma principal peça. E se hoje eles conseguiram essa classificação direta para a Libertadores, agradeço ao Eric Pulgar porque ele foi o principal jogador desse elenco do Flamengo. O outro volante, né, o segundo volante, que também participou muito bem dessa toada de segundo colocado do Brasileirão, do Grêmio, foi Vila Sante. Vila Sante que jogou muito bem a bola em diversos momentos, quando precisava justamente de um cara que pudesse controlar o jogo e até mesmo administrar resultado. O Vila Sante era o principal responsável disso, e é por isso que eu coloco o Vila Sante como um dos caras que realmente conseguiu trazer o que o Renato Gaúcho tanto queria, o Renato Portaluppi tanto queria, que foi justamente essa consistência nesse meio de campo. Por fim, para completar esse trio, né, mas também como volante, não tem nenhum meio armador, porque os times atuais não jogam como meio armador. Tietê, do Botafogo, que foi a principal peça do Botafogo, não decaiu em nenhum momento. Todos os outros jogadores decaíram muito de qualidade, mas o Tietê não. O Tietê continuou sendo a mesma peça muito importante para o Botafogo, e o Botafogo se está justamente indo disputar essa Libertadores, né, essa pré-Libertadores, agradeço ao Tietê porque ele foi uma das peças principais desse elenco. Antes de falar sobre o ataque, se inscreva no canal, faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos eles 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, e vamos continuar, para não jogar qualquer valor, vamos continuar falando mais sobre minha seleção, que eu falo para vocês. No lado de campo, um dos caras que foi destaque justamente nesse final de campeonato, mas também sempre foi um jogador razoável, sempre foi um jogador mediano, mas sempre trabalhou muito bem no Palmeiras, já que o Palmeiras é o grande campeão, e tem aqui 3 jogadores do elenco, é justamente o Breno Lopes. Breno Lopes que se destacou bastante nesse elenco do Palmeiras. É um cara que realmente tem oportunismo, trabalha muito bem com o chute, trabalha muito bem com o drible, trabalha muito bem com a velocidade, e hoje é um cara que eu veria para a seleção brasileira. É um cara diferenciado, é um cara que consegue realmente disputar muito bem o espaço, é um cara que consegue justamente dar uma dinâmica maior para o time, e diversas vezes jogando como segundo atacante, se transformou em um ótimo atacante pelo lado da ponta, e até mesmo amando o time para o Palmeiras ser esse grande campeão. Paulinho, o principal peça do Atlético Mineiro, né, a gente tem que colocar alguma peça do Atlético Mineiro. Paulinho, que foi o grande vencedor justamente nesse elenco do Atlético Mineiro, né, do Galo, junto com o Everson. Não é à toa que eu coloquei 2 jogadores do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que se transformou em terceiro poder, né? O primeiro colocado foi o Palmeiras, o segundo foi o Grêmio e o terceiro foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que só está nessa posição justamente por conta do Paulinho, da situação que o Paulinho conseguiu criar. E dessa vez eu já falei, o Paulinho é um gênio, é um cara que realmente consegue mudar o jogo completamente. Não é à toa que a maior preocupação hoje dos atleticanos é perder Paulinho, porque ele sabe que perder Paulinho é perder muito do time que realmente conseguiu esse terceiro colocado desse Brasileirão. E por fim, a grande peça do ano, a grande contratação do ano, que só vai ficar nesse ano, mas não podemos negar, Luizito Soares foi o cara que colocou o Grêmio nesse segundo colocado. Foi o cara que realmente, em diversos momentos, precisando de
3 ou mais gols, ele estava lá e fazendo e brocando todos os times. E foi o melhor centroavante do país nesse elenco. Foi o cara que realmente colocou o Grêmio nessa posição. A saída dele justamente vai fazer com que o Grêmio perca muito da sua qualidade técnica e vai precisar justamente reforçar nessa posição, porque vai ser muito importante, porque senão eles não vão passar até mesmo da fase de grupos. Isso me preocupa. Destaque justamente, né, o grande destaque também positivo, né, só para finalizar aqui, desse Brasileirão, é justamente o destaque do Endrick, que foi justamente o cara desse campeonato, mas ele só não tá nesse ranking do Brasileirão porque tem o Suárez, e eu não tenho como tirar o Suárez e colocar o Endrick, mas o Endrick jogou muita bola, é um dos caras que hoje eu vejo como um dos melhores caras, e de fato eu entendo o porquê o Real Madrid quer muito o Endrick, porque ele é fantástico, ele é fantástico. Em diversos momentos, precisando de um cara goleador, o Palmeiras teve o Endrick como esse cara e transformou o Palmeiras em campeão brasileiro de 2023. Dito isso, essa é a minha seleção, não tem ninguém do Fluminense que realmente jogou muita bola. Eu não posso colocar ninguém além disso. Eu coloquei dos times Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo e Bragantino. Foi esse o meu elenco do fim de ano, com destaques positivos para o Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro e Grêmio, e destaques negativos para Flamengo e Botafogo, não sendo clubista, mas eu acho que os dois estão nessa posição muito por conta do elenco total, do que provavelmente dito um jogador especial do elenco. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o roteiro para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Eu vejo na próxima com Al Ali e muito mais.